Boa noite. Então, nós vamos juntos aprender mais uma lição do Evangelho que nos fala sobre os laços de família. E não temos como falar em laços de família se nós não falarmos da reencarnação. Então, o Evangelho ele vai nos esclarecer, porque quando nós falamos em família, o que nos vem à mente? Meu marido, meus filhos, minha mãe, meu pai, não é assim? Porque aqui na Terra nós colocamos títulos, de meu. E nós vamos ver com o Evangelho que na espiritualidade não existem títulos, que a ligação que temos um com o outro é muito mais estreita, muito mais apertada do que a nossa relação social aqui na Terra. Então a gente vai ler um trechinho e, à medida do possível, vamos explanar para que aprendamos juntos, tá bom? Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. Esse primeiro parágrafo, que diz assim, ele não é destruído pela reencarnação. Porque para muitas pessoas que ainda têm aí o materialismo imperando, acreditam que o quê? A morte é o fim, A morte nos separou da pessoa amada, daquele ente querido, daquele familiar que nós amamos tanto enquanto ficamos aqui. Não é assim que acontece, Por quê? Estamos numa doutrina reencarnacionista que nos fala sobre a imortalidade. A morte acontece para o corpo físico. Este sim, vamos dizer assim, tem prazo de validade, por um determinado tempo. Nosso espírito não. Ele é imortal, tem a sua longa caminhada pela frente. Então vamos ver. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidas pela afeição, simpatia e semelhanças de tendências. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. Então, nós vimos que formamos, enquanto estamos na espiritualidade, onde seria a espiritualidade, Ainda não está assim na nossa consciência entender o que é a espiritualidade, aonde está a espiritualidade. No céu. O que será o céu? A gente olha para cima e a gente vê o céu. Mas a espiritualidade ela está ao nosso redor. É um mundo paralelo, onde habitam os espíritos. Então, alguns ainda ficam aqui no plano Terra, às vezes por alguns apegos, e outros se deslocam para esse mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, nós encontramos as pessoas quando partirmos, encontraremos as pessoas das quais nós amamos aqui. Então, a nossa separação ela é temporária. E esses espíritos, quando eles ficam um tempo na espiritualidade, eles se agrupam. Por quê? Por afinidades. Como nós aqui na Terra, não é? Nós gostamos da doutrina espírita e estamos aqui reunidos agora, Temos afinidades espirituais. Somos uma família espiritual. Neste momento, somos uma família espiritual. Porque gostamos da mesma coisa. O que estamos aqui estudando preenche o nosso espírito. E assim é na espiritualidade. Então, grupos se formam pelas tendências, pelos gostos, pelos costumes. E assim se formam famílias espirituais, sem a ligação sanguínea como é feita aqui na Terra.
Então, a palavra família, numa visão espiritual, ela é muito mais abrangente do que a família carnal. Tudo bem? A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois, após sua volta à erraticidade, reencontram-se como amigos que retornaram de uma viagem. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando juntos para seu mútuo adiantamento. Bem, como está dizendo aqui, ó, como nós, por afinidades, nós acabamos desenvolvendo laços afetivos verdadeiros, sem nenhum tipo de interesse, né? Pois o interesse ele só cabe na Terra, na espiritualidade não. Quando estamos despidos da matéria, somos completamente verdadeiros. Aqui, nosso espírito, às vezes, se esconde na matéria, da qual nós não falamos o que verdadeiramente estamos sentindo. Vamos dizer assim, numa palavra popular, disfarçamos, né, para os outros. Quando estamos na espiritualidade, despidos da matéria, nós não temos como disfarçar. Nós somos transparentes. O que pensamos é visto por todos, o que sentimos é visto por todos. E isso faz com que verdadeiramente criamos laços afetivos com outros, vamos dizer espíritos, porque estamos falando quando estamos desencarnados. E essa afetividade, devido a essa afetividade, nós queremos, quando reencarnar, nós queremos voltar com a companhia daqueles espíritos ao qual nós estávamos vivendo. E também por aqueles aos quais que, quando estivemos aqui na Terra, tivemos alguns desafetos, que é tão comum acontecer, né? Porque, devido às nossas imperfeições, que ainda somos muito falhos, né? Ainda temos aí nossos desafetos através do orgulho, da maledicência, da vaidade e muitas outras coisas que ainda temos, né? Então, nós acabamos criando desafetos com alguns. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de nos reunirmos com esses espíritos aqui. E aí sim, nós formaremos uma família carnal. Então, alguns vêm porque nós desenvolvemos por ele um grande afeto e vice-versa. Outros vêm porque nós temos algo a resolver. O que ficou lá atrás e que não foi resolvido. E que o amor vai resolver. Então, Deus, na sua infinita bondade, Ele nos coloca em papéis onde o amor é natural. Pais e filhos. É o maior amor, não é? Quando isso não é possível, amigos, talvez como amigos nos respeitemos mais do que familiares, não é assim? Às vezes a gente tem um amigo que a gente fala é muito mais que um irmão para mim. São espíritos de grande afinidade dos quais nós tivemos vivências anteriores em nossas existências. Então, como ficamos reunidos na espiritualidade, pedimos para nos reunir aqui. Então, formamos a família sanguínea. Então, a gente vai entendendo como se forma a nossa família. Em uma doutrina materialista, que não acredita na reencarnação, nos põe a pensar o seguinte: se fosse nossa primeira existência e única existência, como nós teríamos amor àquele espírito que iria chegar como nosso filho? Eu não sei quem é, eu não conheço. É um filho.
através da doutrina espírita, este amor, ele já está em nós. Porque quando um casal planeja uma gravidez, esse espírito que vai nascer, ele já tem um planejamento todo feito com aquele casal. São espíritos de grande afinidade. E nós não podemos saber quem vem, né? Porque não é nos permitido. Mas o sentimento que é emanado desse espírito para nós já começamos a desenvolver o amor, mesmo com o bebezinho se desenvolvendo no ventre da mãe. Não é assim que acontece? Por causa dos nossos laços estão ficando mais apertadinhos, porque nós vamos nos unir, né? Vamos viver juntos aqui. Então, isso que a doutrina explica para nós, o porquê dos laços de família. Vamos seguir. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da matéria. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria. Seu afeto é mais vivo, por isso, mais puro, e não mais perturbado pelo egoísmo, nem pelo arrastamento das paixões. Tá. Como pelo pensamento? Puxa, ele está do outro lado, ele está lá na espiritualidade, e eu estou aqui agora. Mas o laço que nos une é o laço do amor. E esse laço, ele não se desfaz, nem com o tempo, nem com a distância. Jamais. Então, esse nosso ente querido, que já se foi, ele pensa em nós, ele se lembra de nós. Assim como também nós nos lembramos, não é verdade? Daquela pessoa que nós amamos e que se foi. O amor se desfaz com a morte? Não. Alguém deixou de amar o pai ou a mãe porque morreu? Não é? Então, esse sentimento é que faz o nosso vínculo de união. Então, nós trocamos a afetividade mesmo na distância. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós vibramos pelos nossos entes queridos que já se foram, chegam até eles. Por quê? Porque a linguagem universal dos espíritos é o pensamento. E nós somos espíritos. Hoje estamos revestidos pela carne. Amanhã talvez não estaremos mais. Seremos espíritos, estaremos desencarnados, libertos da matéria. Mas nós somos espíritos, todos nós. Então, o vínculo que nos mantém ligados um ao outro é o nosso pensamento. Então, eles não esquecem de nós e nós não esquecemos deles. E é esse grau de afetividade que vai nos aproximar quando nós retornarmos à pátria espiritual. Isso quer dizer, então, que nós veremos todos os nossos entes queridos que já foram? Nem sempre, né? Nem sempre. Por quê? Porque às vezes cada um de nós está num grau de adiantamento espiritual. Uns mais, uns menos. Então, alguns ainda têm que passar por um aprendizado, outros vão se aperfeiçoar naquilo que aprenderam. Mas nós teremos oportunidade de nos rever, sim. Talvez não possamos conviver juntos na espiritualidade por um tempo. Mas pela bondade, pelo amor de Deus, nós poderemos retornar juntos como uma família novamente, pelo verdadeiro amor. E é assim que o verdadeiro amor nasce, cresce, se desenvolve e fica. Agora, aquelas pessoas que fizeram parte da nossa família, ou talvez do nosso círculo de amizades, porque como nós estamos falando aqui, que na família espiritual não existe termos, né? Meu pai, minha mãe, meu amigo. Nós nos unimos por afetividade pura.
Então, aqueles que fazem parte hoje até, de repente, do nosso círculo de família ou de amizade, mas nas quais nós temos respeito, convivemos, mas dali não se desenvolveu um laço afetivo forte, né, no grau de confiança e tudo mais. Esse, talvez a gente não venha a conviver por um tempo, na próxima existência nossa, né? Porque ainda não se desenvolveu aquele laço forte. Nós voltaremos com aqueles que já foram desenvolvidos esses laços bem fortes. Está dando para entender como se faz a família? Então, a gente vai ler só mais um trechinho para a gente encerrar. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer. E essa causa não existe no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas unidas só por interesse, realmente não são nada umas para as outras. A morte as separará na terra e no céu. Foi o que a gente acabou de falar agora, tá? Então, olha, para todos nós, né, que já nós usamos o termo, costumamos muito usar o termo assim, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha irmã, perdi meu amigo, a gente não fala assim, né? É um termo que a gente se acostumou, mas o que nós perdemos? O que nos pertence? Alguém nos pertence? Não, né? O que nos prende ao outro é esse laço apertado de amor. Então, nós acabamos sentindo o sentimento de perca. Mas, na verdade, não existe a perca. Seremos separados momentaneamente. Aí, alguns de nós podem pensar assim, puxa, mas momentaneamente... Eu sou jovem, ainda tenho às vezes mais uns 30, 40 anos para ficar. Momentaneamente vai demorar muito. Mas se nós olharmos pela visão da eternidade, 30, 40 anos não significa nada. É um piscar de olhos, pelos olhos de Deus, não é verdade? Então nós não nos separaremos. Nós voltaremos a nos reunir com aqueles que nós amamos. Tá bom? Acho que deu para esclarecer. Quem quiser ler um pouco mais, porque o capítulo ele é extenso, né? E nós não temos aí tanto tempo para passar a mensagem toda. Isso está lá no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família serão fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Então, gostaria que quando vocês chegassem em casa, pegassem o Evangelho e dessem uma lida no capítulo todo para que se compreenda um pouco mais da profundidade daquilo que estamos dizendo.